Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais um programa que a gente abre, mais uma oportunidade que nós temos de conhecer pessoas, de conhecer pensamentos, de falar sobre coisas gostosas, que é cultura, arte, literatura, pintura. A gente fala de tudo aqui, viu, Jéssica? Fala das coisas que tornam a gente um pouco melhores. Mas antes de começar aqui, eu quero... Menina, você me falou que você tem uma menininha de 10 dias? Essa é uma menininha de 10 dias. Duas perguntas que eu preciso te fazer. Desculpa a pergunta, desculpa a indiscrição deste velho dinossauro jornalista. Você está com quantos anos, Jéssica? 27. Não parece. Não. Tem 27 anos? Menina, eu tenho 27 anos. Menina, se você falasse... de 1996. Se você me falasse que você tinha 17, eu ia acreditar. Acredito. Não, eu tenho 27. Ah, que bom. E outra coisa, você já está podendo, assim, parar, trabalhar com uma gatinha de 10 dias do lado? Então, ela está do lado aqui, já foi planejado, ela ficava do lado. O meu marido, ele é programador também, então ele também trabalha em home office, então, assim, qualquer coisa, ele... na pior das hipóteses, a gente tem uma entrada do maridão aí para pegar nele. Como que ela chama? Aurora. Ah, que delícia. Olha, que nome lindo, hein? Brincadeira. Nossa, nome maravilhoso. Mas vamos lá, então. Ela está fazendo de usar o nome, só dormindo. Tadinha, não fala assim dela, mas deixa ela descansar, tadinha. Você pensa o quê? 10 dias é muita coisa já para estar nesse mundo. Ela estava quietinha dentro da tua barriga aí, agora, de repente, está nesse mundão maluco. Deixa ela dormir, que é a melhor coisa que ela faz. Mas vamos lá, vamos começar direito esse programa aqui, afinal de contas, estamos aqui para falar da Jéssica. Então, antes de mais nada, eu quero saber quem é Jéssica Macedo por Jéssica Macedo. Bom, Jéssica Macedo é uma pessoa apaixonada pela literatura, pela escrita. Eu sou uma escritora, inclusive, uma das questões, né, de terapia e tal, a psicóloga perguntou: o que você é sem a escrita? E aí eu fiquei uns 10 minutos ponderando e não soube responder. Acho que hoje mãe, né, mas antes era só... Sempre fez muita parte, assim, da minha vida. Foi abraçada aí pelo maridão, que sempre ajudou muito, os meus pais apoiaram, apesar de, assim, do início, né, meus pais ajudaram, mas sempre naquela coisa, por que você não vai fazer outra coisa? Você pode fazer isso, mas tem uma profissão também, né, como coisa que exatamente, não, você é escritora, tá, mas você trabalha com o quê? Exatamente. Isso acontece muito. Assim, a minha mãe tem ensino superior, mas ela é voltada para engenharia. Meu pai já tem uma bagagem bem mais rústica do interior, terminou o ensino médio mais velho, com EJA. E para eles, assim, era legal ver os livros, ver a produção, mas, de modo geral, não só eles, mas a escola, porque eu publiquei meu primeiro livro, eu tinha 14 anos. Então, olha que bonitinho ela escreve. Oh, que fofinha, né? Aquela coisa assim, que fofinha. Ela sabe escrever. Não, saber escrever é uma coisa. Saber escrever é outra. Sim, e aí, assim, era legal, né? Motivava as pessoas, mas nunca enxergaram isso como uma profissão para mim. E naquela época era um sonho, né? E hoje eu falo muito, eu vivo do sonho. Eu cheguei no momento onde nem eu mesma acreditava que eu chegaria. E, por exemplo, a Forbes, né, ter sido citada no final de 2021 na lista dos jovens mais promissores do país em literatura, né, isso foi muito incrível. Ver que eu realmente cheguei a esse ponto de destaque quando as pessoas achavam que bonitinho, mas aí você vai fazer o que para viver? Eu acho que é acreditar, né, Jéssica? É acreditar. Não é nem acreditar no sonho, é acreditar em você mesmo, acreditar na sua realidade, naquela pessoa que você é. Hoje, às vezes me perguntam, tem autores que você se inspira, e as pessoas perguntam muito, querem ouvir, às vezes, nomes famosos, né, principalmente da literatura nacional, e eu falo que da literatura nacional, as pessoas que mais me inspiraram são pequenos autores que eu convivia dia a dia, e eu vi que, se eles conseguiam, eu também conseguia. Tem um autor que ele chama Zeca Machado, que ele também é aqui de Belo Horizonte, ele viajava o país inteiro, com a série de livros dele debaixo do braço, e durante muito tempo ele viveu disso.
fazendo feiras e vendendo os livros, então eu brinco com ele, né, falando muito sério, eu larguei meu emprego por sua causa, porque se você conseguir, eu também consigo. Ah, que legal, que legal. Agora, Jéssica, uma coisa que a gente tem que admitir que não é fácil, ainda mais no Brasil e ainda mais nos dias de hoje, você pode até escrever, você pode ter o dom da escrita, o dom de organizar uma história literária. Publicar um livro é outro papo, né? Ter a publicação, e aí você resolveu isso também, né? Sim, eu resolvi. Eu fiz designer gráfico no técnico, então isso me ajudou a entender todo o processo gráfico do livro, fazer capa, fazer diagramação. Então, assim, eu consigo pegar o texto que eu produzi como escritora, e a única coisa que eu não faço, assim, é a revisão, porque a gente lê o que a gente acha que escreveu e não o que a gente escreveu de fato. Concordo. Então, eu sempre recomendo, mesmo que você seja um profissional de letras, a passar para um olho que não está viciado no texto. Mas a diagramação, a capa, eu conseguia produzir o livro inteiro, brigar com a gráfica e falar assim, olha, tá errado isso aqui, essa cor não deveria ser, eu consigo ver se o erro foi deles ou se o erro foi meu na hora de algum processo do livro, então isso ajudou muito. E aí eu criei uma editora porque eu precisava dessa base. É muito difícil você conseguir, principalmente quando está começando, que uma editora, principalmente uma distribuição nacional, uma editora com nome, te publique. Não pela qualidade da sua obra, mas as editoras são empresas, e levou um tempo para entender isso. Da menina de 14 anos até onde eu cheguei hoje, foram vários aprendizados, vários tombos, e entender que a empresa ela precisa se manter, ela precisa que esses livros que ela publique deem um retorno. Por isso, na maioria das vezes, elas importam títulos que já são conceituados lá fora, porque aí o investimento em marketing é menor, já é uma certeza de venda. Então, é muito difícil. Então, eu precisava dessa estrutura de empresa para poder colocar o livro numa livraria, para poder participar de uma feira. Então, eu abri em 2017 a Portal, o Grupo Editorial Portal, que eu mantenho até hoje. Hoje não é mais eu editora, né? Hoje eu tenho funcionários que eu posso delegar e deixar lá que eu vou escrever. Mas eu precisei dessa base, só que nesse meio tempo também, o que hoje, de modo geral, é o que me possibilitou viver dos livros, surgiu a Amazon com o KDP, que é um sistema de autopublicação onde o custo é muito mais reduzido, porque a gente está trabalhando ali com livro digital, então você só precisa do arquivo, e o maior custo, sem dúvidas, na publicação de um livro físico é a impressão. Claro. Para você fazer 1.000, 2.000 livros, geralmente você gasta 20 mil reais, 30 mil reais. Então, quando esse custo de impressão ele sai de jogo, torna-se muito mais acessível que uma pessoa vá. Aí ela vai ter que pagar capa, revisão e diagramação, que aí já consegue diminuir pelo menos um zero, né, nessa. Claro, opa, e como? Então, e aí já facilitou muito. E outra coisa que quebrou também, que trouxe, foi a distribuição, porque a distribuição do livro físico também é muito difícil. Não só conseguir espaço numa livraria, é uma coisa que, poxa, tem 13 anos que eu lancei meu primeiro livro e eu brigo para conseguir espaço em distribuidoras e livrarias até hoje. Mesmo a gente entende, né? E a gente entende isso da livraria física. Primeiro, ele tem um espaço físico limitado. Reduzido. Não adianta, quantos livros da Jéssica ele vai ter? Por mais que fale assim, não, se o livro da Jéssica vender bem, eu vou ter 10. Exatamente. Sabe? Por quê? E se não vender? Se não vender bem, eu vou ter 2. Quiçá eu vou ter 1. Senão eu trabalho por encomenda. Gente, não tem como. Eles não conseguem fazer milagre. Eu acho horrível. Para mim, e eu, dinossaurico como eu sou, eu lembro de uma época, Jéssica, que veio uma pesquisa dizendo que tinha mais livrarias na Argentina, em Buenos Aires, do que tinha no Brasil inteiro. Só numa cidade, tudo bem, que é a capital. Que em Buenos Aires, realmente, você anda, você tropeça em livraria. E aqui no Brasil, infelizmente, agora a gente para encontrar uma livraria está difícil. Elas só estão reduzindo. Mas, assim, eu acho que a forma como o Kindle veio, ela também trouxe essa facilidade, porque o arquivo
Você coloca o arquivo digital e ele está ali disponível para ser baixado no celular, no Kindle, seja no que for, no dispositivo eletrônico de todo mundo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Claro que ele estar disponível não significa que ele vai ser dado, porque aí o processo de marketing e divulgação tendo que existir. Mas... Não, é verdade. Facilitou muito. Então, assim, quebrou essa barreira. E tem uma coisa, né, Jéssica, que a gente tem que colocar aqui, que eu acho que eu nunca abordei esse assunto aqui no Café Cultural, e legal estar abordando com você. Quando você baixa o livro, o arquivo virtual de um livro, muita gente fala assim, mas caiu no mundo. Uma pessoa baixa e distribui para um monte de gente. Isso é relativo, né? Isso é um pouco de ética, de cada pessoa tem que ter ética. Assim, o autor, a editora. O aplicativo, ele, teoricamente, tem ali uma margem de segurança, outras coisas. Ele funciona como uma Netflix, por exemplo, que já é mais fácil para todo mundo entender essa analogia. Inclusive, eu acho que democratizou muito nesse aspecto, porque ele tem uma assinatura tal como uma Netflix. E aí você assina, você consegue ter acesso a todo o conteúdo, não só os meus livros, mas livros de vários outros autores, de vários outros lugares, não só do Brasil como do mundo, pagando ali R$19,90 por mês. Não, nada, né? E um livro físico não tá... que nem o Sacrificada, né, que é o que a gente está dizendo, ele custa aí, em média, uns R$50. Então, assim, não tem como, né? Não tem milagre. Não tem milagre em fazer um livro custar menos de... Por causa 50, 40, não tem como. De todo, né, o processo de impressão, que é muito caro, aí tem todo o sistema aí da comissão da livraria, da comissão de um livreiro, desses R$50, por exemplo, a média que se paga para um autor, né, inclusive os autores grandes do mercado, é 10%, né, às vezes até menos. Então, você pensa que você compra o livro ali, o autor está ganhando, o autor ganha ali, se muito, 10% em cima. Então, se você pagou R$60 no livro, com sorte, o autor ganhou 6%. Como pode isso, né? Brincadeira. Aí o povo tem ideia, nossa, imagina, o cara ficou rico vendendo o livro. Meu amigo, para ficar rico vendendo o livro, você tem que publicar um livro. Tem que publicar um livro por semana e vender muito de todos. Assim, dá. É igual eu falo, não se fica. Porque tem essa ilusão, né? Eu acho que quando eu comecei também, quem está fora do mercado tem essa ilusão, eu vou publicar um livro e vou ficar milionário. Assim, mesmo os meus livros que ficaram em primeiro lugar geral, passa muito longe disso, da Amazon, né, que é um aspecto. Então, assim, você tem que realmente, é um processo. Claro que os autores americanos, mas não dá para comparar o mercado de lá, que está acostumado a exportar livro muito fácil, com o nosso, que mal absorve os que são feitos aqui. Mas eu acho que, assim, hoje, de modo geral, apesar ontem eu estava respondendo, né, o pessoal criticando, mas com a internet você acha que... Eu acho que democratizou, e as pessoas com o dispositivo têm lido, né, mais, e pessoas mais simples, porque têm tido acesso a conteúdos que estão mais ali no núcleo de interesse dessas pessoas mesmo. Porque não adianta virar e falar, você tem que ler os clássicos, que eles, né, lógico que eles têm seu lugar, isso a gente claro. Alguma, mas as pessoas, elas buscam o que interessam, e para competir com a rede social, com a Netflix, ou com outras coisas, tem que ser conteúdos que sejam... Não vai ser Memórias Póstumas de Brás Cubas que vai competir com rede social, viu? Desculpa. Adoro, acho um texto maravilhoso, mas, desculpa, gente. O que eu costumo falar muito, assim, eu não escrevo, eu escrevo juvenil, adulto e lancei um infantil. Os três têm uma linguagem diferente. Você não escreve da mesma forma para adulto que você escreve para adolescente. Claro, menino. Mas, além desses três terem uma forma de linguagem diferente, o próprio livro acadêmico, né, que a gente entra nos clássicos, eles também têm uma linguagem diferente. Então, salvo aí Torto Arado, que foi um best-seller, geralmente os livros que ganham o Jabuti, que ganham esse tipo de prêmio, não chegam ao público geral. Então, eu falo, eu não escrevo para ganhar o Jabuti, eu escrevo para as pessoas. Então, é uma linguagem diferente.
E os meus livros, por exemplo, eu fui até a cerimônia do Prêmio Kindle, e esses livros que ganham, geralmente, o Prêmio Kindle, são livros mais acadêmicos, são livros que têm um lugar deles, com a forma de escrita mais rebuscada, claro, aí eles são análogos aos clássicos, mas eles geralmente, você nunca viu, eu nunca vi um livro que concorreu ao Prêmio Kindle entre os 100 mais vendidos da plataforma, porque ali, para fazer números, geralmente, você tem que se pegar as pessoas de modo geral. Eu brincava até com os meus professores, eu cursei cinema na UFMG, e eu brincava com os meus professores que ficavam muito batendo em Eisenstein, esses diretores mais clássicos, e eu falava, professor, eu quero fazer filme de shopping, eu quero fazer filme para as pessoas. E eu acho que, assim, os meus livros hoje, eles são, entre aspas, os livros de shopping para as pessoas de modo geral, mas eu vejo eles como um ponto positivo, como uma porta de entrada, porque eu chego ali no adolescente de uma forma que a memória próxima de Brás Cubas não chega. Claro. E aí, quando ele precisa ler um livro desse para fazer uma prova, para fazer alguma coisa, ele já quebrou aquela coisa de, livro é ruim. Isso é importante. E a leitura fica mais fácil. Eu lembro muito quando eu era adolescente, nossa, eu tinha uma estante de livros na minha casa. Não podia falar, mas eu tinha muito livro, sempre gostei muito de ler. Hoje em dia você consegue ter, como você falou, né? Você tem acesso a bibliotecas de uma maneira muito mais fácil. O que eu acho que precisa mudar muito é como a leitura é ensinada. Porque você ensina as pessoas a ler. Mas ensinar a ler e não tem nada a ver com alfabetizar. Ensinar a ler é uma arte. E eu acho que, infelizmente, ainda falta isso. Eu adoro professores, eu tenho professores na família, você tem professores. Mas é o seguinte, falta ensinar a gostar de ler. Eu concordo, é uma coisa que eu falo muito, assim. Voltando lá, eu acho que os clássicos eles têm o seu momento, mas eu acho que começar por eles acaba vindo com aquele nossa, mas é isso que é ler? Não vem esse prazer da leitura. E às vezes as pessoas me perguntam, mas como que eu começo a ler, como eu começo a gostar de ler? Procurar assuntos que realmente despertem o interesse. Então, isso é importante. Eu falo assim, é muito mais fácil. Em feira, por exemplo, eu estou lá vendendo meus livros para adolescente e acontece muito, né? Os adolescentes, as crianças vêm para a escola ali, e aí eu abordo, conto as histórias, eu tenho livro de romance adolescente, eu tenho livro de aventura, tenho livro de suspense, tenho de fantasia, e aí eu vou, né, no que a menina, o menino que eles gostam mais, apresento a história e ele leva, e acontece muito, pelo menos umas 3, 4 vezes por feira, vira um pai, meu filho não lia nada, mas ele pegou seu livro e leu ele em 2 dias. Que legal, que legal. Porque realmente é uma história que está ali perto do contexto, né? Tem mensagem no WhatsApp, tem o dia a dia de uma escola contemporânea, então isso acaba puxando o interesse. Igual o Harry Potter foi e ainda é um grande fenômeno, porque ele fez com que as crianças e adolescentes da década ali de 90, que é mais ou menos a minha idade, começassem a ler, justamente porque ele tinha ali a história de um garoto com, né, uma base que se aproximava um pouco, apesar dele ser inglês, à vida dos adolescentes comuns, e ainda o extra dele descobrindo um mundo mágico que desperta curiosidade. Então, até então não se via adolescentes, crianças lendo livro de 700, de 1000 páginas. Que não, imagina. Que foi uma coisa que o cinema, infelizmente, não conseguiu fazer com o Senhor dos Anéis, né? Os filmes Senhor dos Anéis, eu coloco o filme Senhor dos Anéis, porque apesar de ser 3 filmes, é um filmão só de 9 horas. Quando a pessoa pegava o livro mesmo do Tolkien, o Senhor dos Anéis, falava, eu não vou ler esse calhamaço, não, porque é uma leitura difícil, né? Apesar de ser uma leitura também fantástica, mas é uma leitura difícil. O Tolkien, ele é um clássico, não é uma leitura difícil, assim. Eu tentei várias vezes, até depois e uma delas eu dormi. O Hobbit já foi mais fácil. Mas e se você se perde nos personagens, que eles vão mudando de nome. Eu nunca vi alguém ter tanto personagem como Tolkien. É fora do normal. Ele tem uma facilidade para criar personagem e amar os personagens. O Tolkien é um ícone hoje, até hoje, toda a literatura de fantasia bebe, em maior ou menor grau, do que ele fez.
com certeza. Aí, Nárnia, tudo que veio depois... Tem um pezinho em Tolkien. Tem um pezinho em Tolkien, né? Os meus, que seja a classe de elfos, outras coisas que ele trouxe. Então, assim, mas a forma de linguagem mais ágil ali, eu estava vendo uma reportagem falando que o Harry Potter veio ali numa linguagem mais de videogame, e aí isso trouxe com que os adolescentes e os jovens da década de 90 se despertasse o interesse, porque a linguagem é uma coisa muito importante. Sim, não é muito dinâmico. O livro é dinâmico. Você pedir um adolescente ou uma criança de 10, 12 anos para que ela leia um livro, que ela tenha que ficar o tempo inteiro consultando o dicionário, ela não vai ter interesse. Você perdeu. Você perdeu o leitor. Esquece. Fora do normal. Cadê a Aurora? A Aurora está aqui, pedindo bico. Deixa ela. Jéssica, vamos voltar agora para o motivo principal pelo qual você está aqui. Primeiro, eu queria saber o seguinte: você começou escrevendo infantil. Como foram as suas primeiras obras até chegar no Sacrificada? Eu sempre gostei de fantasia, então o Sacrificada vem um pouco disso. O meu primeiro livro, ele chama Vale das Sombras. Eu escrevi ele quando eu tinha 13 anos. Eu sempre gostei de escrever. Uma das minhas editoras, inclusive, brinca que eu escrevo desde a barriga da minha mãe. Eu fazia historinhas, fazia muito desenho, só que eu nunca tinha feito, né, um livro. E quando inclusive, você falando da forma como os livros chegam, eu tinha curiosidade, interesse. Só que eu estava numa escola onde a biblioteca tinha umas tarjinhas, que as pessoas falavam assim, não, você não pode ler esse aqui, porque esse não é para sua idade. E aí a gente ficava com aqueles livros que não tinham interesse, e aí eu ficava namorando o Harry Potter lá na estante, e não, isso aqui é só quando você estiver lá na 8ª série, ainda não é para você. E aí, quando eu troquei de escola, com uma biblioteca muito mais ampla e livre, eu comecei a devorar esses livros que eu ficava observando na biblioteca da escola antiga. E eu já tinha o hábito de escrever antes, mas eu não estava tão familiarizada com o objeto livro até trocar de escola. E aí eu li Harry Potter, li vários outros livros do gênero, inclusive o Pedro Bandeira é um nacional que tem uma linguagem mais fácil, que eu gostava muito. A própria coleção da Vagalume tem uma linguagem mais fácil. Maravilhosa. Então, assim, esses eu li bastante. E aí uma colega minha de escola, né, uma amiga na época, virou e falou assim, por que você não escreve um livro? Eu vou tentar. Pode ser, vai. Pode ser, vai, vou fazer. E aí eu fui escrevendo, levou mais ou menos uns 4 meses para eu escrever o Vale das Sombras, que não é um livro tão pequeno, ele tem 200 para 250 páginas. Bom. Para quem tinha 13 anos. Muito bom, muito bom. Eu escrevi e um professor, né, de literatura falou assim, legal, por que você não publica? Aí eu encontrei, realmente, na época não existia o Kindle, realmente não existia essa facilidade, também nem tinha internet como tem hoje, na época ainda era um pouco da internet de escada. Eita, eu lembro. É impressionante o quanto as coisas evoluíram, você falando que parece que eu tenho 17, mas assim, eu ainda peguei uma evolução muito grande aí do final da época, da década de 90, quando eu nasci para cá. Então, assim, aí pagou, né, minha mãe pagou a publicação do livro, a gente pegou o objeto livro nas mãos, e isso já foi incrível. Só que aí eu fui começar a entender um pouco, porque a gente, eu acho que não só eu acho que muitos autores até hoje têm aquela ilusão de que vai lançar o livro, todo mundo vai ver, todo mundo vai ler, vai estar no país inteiro, e aí a bomba cai quando você realmente entra na realidade. Então, eu comecei a ver que era muito mais difícil do que isso. Aí a minha mãe comprou várias unidades, ela vendeu muito onde ela trabalhava, eu vendi alguns para parentes, colegas, assim. No fim, a gente ainda vendeu, acho que uns 500 livros dele, assim, nessa época que eu estava lá. Sim. E aí, só que eu vi que era muito mais difícil. E eu ainda era menor de idade. Então, isso dificultava contrato, dificultava um monte de coisa. Tudo a minha mãe tinha que estar muito ali. E era muito assim, nossa, que legal, né? Uma menina ali lançando o livro, mas ficava meio que nisso também. E aí eu fui para
né? Eu continuei escrevendo, mas eu não publiquei de novo. Cheguei até a ter contato com algumas editoras que a minha mãe correu atrás, mas não foi muito para frente. E quando eu fiz 18, eu peguei um desses livros que eu continuei escrevendo, que é o Magia, que até hoje ele assim é o meu livro de fantasia mais vendido. Ele é uma fantasia juvenil também, que era o Vale das Sombras, né, que é esse primeiro livro que eu escrevi. Eu brinco que ele era tudo que eu queria ser quando eu tinha 13 anos. Ele é uma vampiro. Então, assim, tem muito desse espelho. E aí, o Magia, quando eu lancei ele, aí sim eu já tinha, né, 18 anos, já era mais fácil. Claro que vieram todos os percalços, mas eu falei, quando eu comecei a correr atrás dele, eu falei assim, não, isso que eu quero fazer vale a pena, é isso que eu gosto. Inclusive, quando eu escolhi a faculdade, eu escolhi o cinema porque eu queria contar histórias. Porque, diferente de letras, que o principal caminho é a licenciatura, é dar aula, e eu nunca tive muita paciência. Eu tenho minha irmã, tem 10 anos a menos que eu, então, assim, às vezes eu tinha que ensinar o dever e tal. Então, assim, eu acabava fazendo para ela e não explicando. Não era tua praia, não é tua praia essa, não adianta. Não, assim, admiro muito quem consegue, principalmente porque eu não consigo, mas eu falei assim, não, eu não tenho perfil de professora, então não dá para eu seguir esse caminho. O que eu quero mesmo é contar histórias, é escrever histórias, contar histórias. E se não dá através da literatura, vamos ali para o audiovisual, que teoricamente parecia um mercado um pouco mais aquecido, né, em termos de Brasil. Mas ainda foi-se um preconceito. Eu lembro que eu estava no cursinho, eu sempre fui muito dedicada, inclusive eu ouvi muito na escola, nossa, você vai desperdiçar sua inteligência fazendo isso. Cada uma. E aí eu sentada na frente, junto com o pessoal de engenharia, de medicina, e o professor de biologia fez uma pergunta, eu fui lá no quadro, respondi, ele, eu já te vejo entrando nos degraus da Universidade Federal, que curso você vai fazer mesmo? Cinema. O cara quase desmaiou em cima do quadro, assim. Não, por favor, não faça isso. Não faça isso. E assim, mas aí quando eu peguei o Magia no braço, eu falei assim, eu quero fazer isso acontecer. Aí eu comecei a correr atrás. Eu comecei a frequentar feiras, eventos, ter contato com outros autores que até então eu não tinha. E aí você vai pegando, né, um pouquinho dos pontos positivos de cada um para tentar se construir. E aí eu descobri que, aos poucos, né, eu ia conseguir ali tentando e fazendo a coisa acontecer. E aí chegou, né, nesse meio tempo, o Kindle já tinha chegado, aí eu comecei a ouvir através de outros autores, só que eu ainda escrevia exclusivamente fantasia juvenil. E não é a temática central do que se vende hoje no Kindle. O Kindle é muito voltado para o público feminino adulto. É muito sabe os antigos romances de banca? Júlia, Sabrina. Então, é uma releitura um pouco mais contemporânea dos antigos romances de banca. Então, eu continuei lançando os outros, mas eu comecei a ver que as pessoas conseguiam viver disso, viver do Kindle de forma um pouco confortável, como um trabalho tradicional, lançando esse tipo de livro. E eu falei, eu gosto de escrever. Tudo bem se eu tiver que mudar a minha temática. Hoje eu brinco com quem trabalha comigo, se amanhã eu ainda não escrevi, mas se amanhã eu precisar escrever terror, bora lá. Vambora, eu acho que é importante isso. Você tá conectada, assim, sem perder o teu estilo, você está conectada com o que as pessoas estão querendo ler. Porque não adianta nada você oferecer uma coisa que o público não queira ler. E também não adianta nada você só oferecer o que o público quer e perder o seu estilo. Também não vale a pena isso. Então você tem que tentar fazer uma mescla. Eu acho que dá para conciliar. E assim, a minha primeira tentativa foi fazer um livro já mais adulto, né, com as pegadas mais sensuais, que tem esses romances de banca, e ainda continuou sendo uma fantasia. E aí eu consegui entrar entre os 100 mais vendidos. Sim. Claro que não na proporção que eu entro hoje, mas aí eu vi o livro, principalmente para se chegar ao público, aí voltando lá no que eu falei, que a editora precisa sobreviver, então o autor que vive de livros também precisa sobreviver, a água, a luz, o condomínio, as coisas chegam.
Então, assim, eu entendi que o livro ele é um produto. Então, abrindo um parêntese aqui, eu trabalhei, né, até pedir demissão, que foi no meio de 2018, ali da época que eu entrei ali de 2014 até 2018, eu trabalhei principalmente com publicidade, que eu tinha feito técnico em designer gráfico lá atrás, e o principal mercado é a publicidade. Então, eu trabalhei em agência, trabalhei em outros lugares, e a publicidade é muito sobre se vender produtos. Sim. E na publicidade eu aprendi uma outra coisa que ajuda aí eu a produzir os 15 livros, aliás, o livro a cada 15 dias, que é 90% transpiração, 10% inspiração. Você está ali, você tem que entregar para o cliente. Não que o seu trabalho vai ser ruim, até porque você precisa atingir um propósito. Mas não tem essa. Muitas vezes me perguntam, mas e o bloqueio criativo? Gente, eu aprendi que eu tinha que entregar o trabalho. E eu brinco muito que, às vezes, assim, é melhor uma página ruim do que uma página em branco. Não que você vá publicar a página ruim, né? Vou ressaltar. Mas põe ela no papel. Mas põe essa página ruim no papel. Você pode trabalhar, você tem leitores beta, você assim, nossa, isso aqui não tá legal. Como que a gente lapida isso aqui para ficar de um jeito melhor? Mas a página em branco não dá para trabalhar. Não dá para você trabalhar com nada. Não, e quer saber uma coisa? Eu entrevisto muitos autores aqui, eu tenho livros publicados. Essa coisa de bloqueio criativo é muita coisa de cinema também, né? Eu acho que assim, tem fases que você está menos inspirado, ok? Você dá um tempo para você mesmo, para respirar, para agora. Eu estou com um bloqueio criativo. Isso é muita coisa de cinema também, vai? Não é assim. Acho que nós somos seres humanos, né? Igual, por exemplo, durante a minha gestação, tinha dia que eu estava com dor de cabeça, tinha dia que eu estava enjoada. Gente, dá licença, né? Não dá para exigir a mesma produtividade. Então, isso eu entendo, né? Uma cólica, alguma coisa, um mal-estar. Isso mas aquela coisa de cinema, de colocar a página na máquina de escrever, ou abrir o Word no computador e ficar olhando, aí não sai nenhuma palavra. Desculpa, gente, sabe, tem um roteiro do filme ali por trás disso que precisa ver. Então, não é bem. Mas, menina, deixa eu perguntar uma coisa. O Sacrificada é uma trilogia. Sim, é uma trilogia. É a sua primeira trilogia? Como que você entrou agora nesse mundo de fazer trilogia? Eu divaguei muito. Na verdade, não é. Eu sempre, eu vim ali do Harry Potter, de pessoas do Crepúsculo, outras coisas. Harry Potter não é trilogia, né? É uma, sei lá, 7 trilogias. É uma série. São 7. E aí, o que acontece? Os meus de fantasia os primeiros já eram séries. Aí eu fui adulto, eu tenho duologias, eu tenho séries de casais separados, né? Eu pego muito uma família, e eu faço um livro de cada irmão. Isso é muito bom. Agora, o Julia Roberts, mais ou menos assim, do Bridgerton, tá? Exatamente, a Julia Quinn, né? Julia Quinn, desculpa, Julia Roberts. Perdão. Tem a Roberts também. A Nora Roberts, né? Você ajudou Nora Roberts e Julia Quinn, tá? Misturei as duas. Não, tá tudo certo. E assim, eu faço muito isso nos contemporâneos, que é o que o pessoal gosta bastante, a gente fazer um livro de cada irmão. Mas nos meus de fantasia já são séries há muito tempo, né? O Magia, que foi isso que eu falei lá atrás, que eu queria, que foi quando eu tinha 18 anos, que eu queria fazer acontecer, quase 10 anos atrás. Ele é uma série, é uma trilogia, na verdade, é uma trilogia com um arco, depois outra trilogia, e o universo tem mais outras 2 séries em andamento. Que não é doidinha de tudo. E aí, o Sacrificada era uma história que eu já estava na minha cabeça há um bom tempo. Só que eu voltando lá do entender o público, eu tenho 2 públicos assim muito bem definidos, que é o público da Amazon, que consome livros românticos com cenas sensuais, mais adultos, e o público de feira, que consome livro juvenil. Porque, geralmente, o que vem em feira é muito de estação escolar. E aí eu queria muito fazer um livro, uma série de fantasia com uma pegada um pouco mais adulta, para tentar trazer para a Amazon. Que legal. Só que não era muito comum aí. E aí eu fiquei nesse receio há muito tempo. Tem 2 anos que a história do Sacrificado estava lá pulsando na minha cabeça. Eu falei assim, eu quero fazer, mas com esse pouco de medo. E aí eu decidi lançar o livro no início do ano, e até então foi muito legal, assim, a receptividade tem sido muito bacana, eu consegui entrar entre os 10 mais vendidos com o livro de fantasia. E apesar dele ter, claro, vários elementos que puxam com esses outros livros que eu tô... o pessoal adora o homem... a mulher, e
e isso vem muito desses outros romances, então tem um pouco disso também. Apesar que de príncipe encantado, Arden não tem nada, mas ele é um imperador ali, e tem vários outros elementos, mas está dentro de um mundo de fantasia que o público da Amazon não está tão acostumado. E foi muito até engraçado a reação de muitas leitoras que consomem, falando, nossa, que bom que a Jéssica saiu da zona de conforto, e desde lá de trás tem um monte de livro de fantasia que ninguém nem sabe que existe. Gente, muito legal isso, né, Jéssica? Ou seja, as pessoas, você começa a reconhecer público, você começa a reconhecer o teu público, o público que te segue. Porque uma frase dessa, independente se correta, se não correta, a Jéssica saiu da zona de conforto, significa que pelo menos as pessoas conhecem a tua zona de conforto. Sim, as pessoas conhecem o teu trabalho, isso é muito legal. A pessoa conhece, porque esse nicho da Amazon está muito nesse romance contemporâneo que eu falei, estilo romance de banca. E aí eu consegui fazer com que esse público chegasse até o Sacrificada, que era um medo que eu tinha de não conseguir. Porque esse público não leu Magia, esse público não leu Herdeira, não lê todos os outros livros que eu já tenho aí há um bom tempo, que eu lanço ainda anualmente. Que são livros de fantasia juvenil, então ele tem uma linguagem um pouco mais adolescente, tá voltado para outro público mesmo, mas aí eu tentei trazer uma linguagem mais adulta, com uma coisa mais voltada para esse público, e aí eu consegui realmente chegar nele, e isso foi muito, muito bacana, assim. Muito legal. A repercussão que eu tive. Então, assim, essas pessoas que só liam os meus contemporâneos conseguiram, abriram, né, um pequeno espaço para ler e gerou esse comentário, né? Como se, assim, ela saiu da zona de conforto. Mas a grande maioria não sabe que a minha primeira zona de conforto veio a fantasia. Na verdade, a sua zona de conforto é escrever. Quando você está escrevendo, você está bem. Menina, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde as pessoas acham... Nós já estouramos nosso tempo aqui, mas papo gostoso assim. Papo gostoso, a gente vai embora. Onde que as pessoas encontram Jéssica Macedo, encontram o Sacrificada, encontram o teu trabalho, que querem te conhecer melhor? Como que elas podem fazer para te encontrar nesse mundão? Então, eu tenho as minhas redes sociais, que é a autora Jéssica Macedo, Facebook, Instagram. Abri uma aqui, né, eu falando de cinema, e a gente falou muita coisa. Eu tenho, inclusive, uma das minhas obras eu adaptei para filme junto com uma produtora aqui de Belo Horizonte. Ele chama Eternamente Minha, então no link da bio ele está disponível no YouTube, você pode ver ele na íntegra. É um filme de 3 horas, mas tá ali o livro bem de forma resumida, então a maioria das pessoas ficou surpresa de ter conseguido, assim, ver e nem ver o tempo passar, mas ficou muito legal. Eu acho que dentro do que a gente tinha de recurso, ficou um filme muito bacana, então quem tiver oportunidade, vai lá, assiste Eternamente Minha. Tá, nesse link da bio também, vocês vão conseguir achar o site da minha editora, que é o Grupo Editorial Portal, onde vocês vão conseguir os livros físicos. Tem livros físicos em todos os marketplaces, em algumas livrarias, então também tem aquela coisa de encomenda, né? Você está acostumado a comprar na livraria, que o pessoal consegue encomendar, e os e-books da Amazon também estão lá. E aí, essa série de fantasia que eu sei muito, que é o Magia, tem um site, né, voltado para eles, que é dimensãodamagia.com.br, vocês também conseguem ver lá. Sabe que uma coisa que é legal de você voltar aqui no Café Cultural, além de novos livros, por favor, saindo o livro, dá um toque, olha, quero voltar lá, bater um papo no Café Cultural. A gente pode um dia abrir aqui câmeras para conversar sobre essa extensão do livro. O livro vira filme, o livro vira site, o livro, a música para o livro. A gente pode conversar sobre todos esses produtos que saem de um livro. Tem muita gente que fala assim, você leu o livro? Não, mas eu vi o filme. Mas às vezes é diferente. Às vezes é diferente. Às vezes até a história. Eu lembro, faz muito tempo, eu assisti o Iluminado, do Stephen King. Eu já tinha lido o livro, o Iluminado. Gente, é outro roteiro. O final é totalmente diferente. Quem leu o livro e quem assistiu o filme fala assim, não é... Eles mudaram o final do filme. Só isso, o final do livro. Não, tem vários que mudaram muito.
A gente for pensar, tipo, Eragon, 16 Luas, são outros mais, exato, assim, exato. mudaram completamente. Então, assim, o que mais tem é essas... Até esse mesmo, que eu, a autora do livro, escrevi o roteiro, eu, a autora do livro, fiz ali uma subdireção de praticamente todas as cenas, eu estava ali... Eu fui obrigada a fazer adaptações, porque tem coisa que cabe na tela e não cabe no livro e vice-versa. Ou vice-versa, tem coisa que está no livro e fala assim, não, isso não vai funcionar na tela. São mídias diferentes, então exige uma adaptação. Então, mas a gente volta para falar mais disso, porque isso é um bate-papo importante. E dá licença, a Aurora está querendo atenção, e aqui a prioridade hoje é a Aurora. Então não vem que não tem. É isso aí. Jéssica. Uma das personagens de um dos meus juvenis de fantasia. Que maravilha. Jéssica, primeiro, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua trajetória. Você me lembrou muito uma entrevista que eu fiz aqui no Café Cultural com o neto do Fernando Sabino. Que eu lembro que, como eu te contei, sempre gostei muito de ler, e existia uma série chamada Para Gostar de Ler. E o primeiro livro dessa série era um livro de crônicas, e tinha, na primeira crônica, uma do Fernando Sabino, que eu me apaixonei, O Homem Nu. Eu sou apaixonado por esse texto até hoje. Eu não consigo, eu leio, releio, e cada vez que eu tenho ele na mão, eu me emociono, eu dou risada. Ou seja, literatura boa não tem época. Literatura boa é eterna e a gente tem que conhecer. Então, eu lembro que ele falou que o Fernando Sabino, com as crônicas para as pessoas gostarem de ler. Hoje em dia, você, com os teus livros, com o teu estilo, para que os adolescentes comecem a gostar de ler. Então, vocês estão no mesmo caminho, parabéns. E, como eu disse, tem o Café Cultural aqui como uma porta aberta para que você volte sempre que for preciso. Tá bom, muito obrigada. Também, sempre que quiser me chamar, é só me convidar que eu vou estar aqui. Eu convido. E aí, a Aurora, qualquer dia a Aurora aparece. Jéssiquinha, obrigado, um grande beijo, valeu para vocês. E vocês que acompanharam o Café Cultural, meu grande abraço. A gente volta semana que vem com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como esse. Tchau, Jéssica. Tchau, Aurora. Tchau.